Muito bem. Abra sua Bíblia em não é 1 Pedro, é em João. Nós já encerramos a nossa série de mensagens em 1 Pedro, né? Para isso fomos chamados. Encerramos semana passada nossa série de exposições em 1 Pedro. E hoje nós vamos compartilhar nessa noite de ceia do Senhor o texto de João capítulo 11, do verso 38 ao verso 44, para falarmos sobre convite à vida. Convite à vida. João capítulo 11 é uma passagem muito conhecida, quando Jesus ressuscita Lázaro. Tem algumas coisas que acontecem antes, tem algumas coisas que acontecem depois, que nos chamam a atenção. O texto diz assim, João 11, a partir do versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Nós vamos orar neste momento mais uma vez, mas antes de orar queremos agradecer aos irmãos, amigos que estão nos visitando nesta noite. Deu certo, estão todos juntos, todos aqui, inclusive a Rebeca está aí também, firme e forte. Hoje, de maneira excepcional, não teremos a classe das crianças, estaremos juntos aqui meditando na palavra do Senhor. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, te louvamos, porque temos o privilégio, é um privilégio nos ajuntarmos como igreja e livremente adorarmos ao Senhor como corpo de Cristo e agora termos o privilégio de meditarmos a tua palavra. Abra os olhos do nosso entendimento e aplique a tua palavra em nossos corações para que sejamos transformados à imagem de Jesus. Em nome dele oramos. Amém. O texto começa falando, o capítulo, na verdade, começa falando acerca de Jesus ser amigo desta família em Betânia, e é interessante porque lá nos primeiros versículos é destacado que Jesus é amigo de Maria, de Marta, melhor dizendo, e também da sua irmã Maria, e também de Lázaro. Então, uma nota de rodapé é que, geralmente, nós temos a tendência de olhar para aquela passagem quando tem a Marta agitada, trabalhando, preocupada com os afazeres, e Maria aos pés de Jesus. E então tem até uma canção que fala isso, né? E Jesus exclama realmente que a Maria escolheu a boa parte, e às vezes a gente pode ter a tendência equivocada de achar, tá vendo? Olha só, que espécie de cristã é Maria, vivendo daquela maneira. E essa passagem destaca dizendo, Jesus ama Marta. Que espécie de cristã é Marta? E é claro que nós não estamos tributando aqui o ativismo religioso, dentre outras coisas, mas o destaque, antes de tudo, é nos lembrarmos que nossas famílias também precisam de bons amigos. Quando Lázaro está doente, mandam avisar a Jesus, e Jesus é amigo da família. Jesus é amigo de Marta, Jesus é amigo de Maria, Jesus é amigo de Lázaro. E a minha pergunta para você nessa noite é se você e a sua família têm bons amigos. Amigos, quando você adoece, você manda avisar. Você tem amigos assim? Tem uma história que eu já contei aqui, em algum momento,
e eu gostaria de repetir porque ela sempre me chamou a atenção, e eu estava ao vivo uma vez num treinamento sobre espiritualidade, e o pastor Ricardo Barbosa, que é presbiteriano, falava de uma situação inusitada que ele experimentou aqui em Brasília uma certa feita, que um amigo dele ia fazer um exame e esse amigo tinha fobia. E o exame ele tinha que ficar lá todo enclausurado, numa máquina. Então ele fez um pedido para o pastor Ricardo Barbosa: me acompanhe no exame e minha mão vai ficar para fora. Segure a minha mão enquanto eu estiver fazendo o exame. Leia Salmos, leia a palavra de Deus. O meu medo é muito grande, eu preciso de alguém que seja amigo, que esteja comigo nessa hora. E assim aconteceu. E o pastor Ricardo Barbosa foi, leu alguns salmos e segurou na mão daquele senhor, porque o pastor Ricardo Barbosa já é idoso e foi acompanhar um amigo também já idoso. Onde estão os seus amigos? Os amigos que você pode contar, os amigos que você tem a liberdade de dizer, estou doente, ou que você pode mandar um recado dizendo, estou doente. E é interessante porque a atitude de Jesus também nos chama a atenção, porque Jesus, quando fica sabendo que Lázaro está doente, conversa entre os seus discípulos, dizendo, essa doença não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado. E sabe o que Jesus faz? Ele vai imediatamente ao encontro de Lázaro. Só que não. Jesus fala assim, vamos dar uma volta na Judeia? E os discípulos olham para Jesus e falam assim, mas você acabou de receber a notícia de que Lázaro está doente. E aí Jesus usa uma metáfora, né, falando que Lázaro está dormindo e os discípulos realmente acham que é o repouso, o sono, e diz assim, não, então está tranquilo, então vamos seguir. Jesus chega, a partir do verso 17, ele chega nesse lugar, nessa aldeia, em Betânia, que fica aí aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, e quando ele chega, Marta vai logo ao seu encontro e nos revela outra coisa, que a aparente demora de Jesus parece doer mais do que a própria circunstância que nós passamos, muitas vezes. Porque quando Jesus chega, ela corre até Jesus e diz para Jesus o quê? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. A ideia, amados irmãos, é nos fazer lembrar e nos fazer refletir que muitas vezes essa é a maior dor no nosso coração. Não necessariamente a circunstância adversa que nós passamos, as agruras que nos chegam, os conflitos e as tribulações que nós enfrentamos, mas aparentemente no nosso coração a demora de Jesus. Sabe o que tornou o coração dos discípulos ainda mais agitado? Lá em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, era não apenas a tempestade que assolava, mas ver que em meio à tempestade Jesus estava dormindo. Ou, em outras palavras, indiferente ao olho e ao coração deles. Então, quando eles acordam Jesus e faz aquela primeira pergunta no verso 38 de Marcos 4, eles dizem, não te importas que pereçamos? Assim como Marta reage à chegada atrasada de Jesus, nós também muitas vezes assim reagimos. Como se Jesus não tivesse o controle de todas as coisas. Como se Jesus realmente pudesse atrasar, como se aquilo que a Bíblia fala acerca dele em Hebreus 13, versículo 8, que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, que ele é o início e o fim de todas as coisas, parece que isso não nos conforta muito. Saber que Jesus é o centro de todas as coisas e que todas as coisas convergem para ele e como ele mesmo declarou, sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. E, óbvio, sem ele, nós não poderíamos fazer nada. E isso nos assola, e isso nos deixa, assim, atônitos, e isso nos deixa desconfiados com relação a essa autoridade de Jesus e essa soberania que ele tem. Então é assim que nós reagimos, muitas vezes. Se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Às vezes a gente pensa dessa maneira ou declara coisas dessa maneira como quem se esquece que Jesus é Deus, onisciente, onipresente e onipotente.
E a sua onipresença ainda nos fez, por meio do Espírito Santo, sermos habitação dele. Ele está conosco. A promessa que ele fez para os discípulos quanto à grande comissão se estende em nossos dias também. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Onde estão os seus amigos? E em meio às dificuldades, você tem confiado no Senhor de todo o seu coração ou tem desconfiado e murmurado diante dos desafios? Chegamos então nos versículos que nós lemos. E Jesus já havia demonstrado para essa família que ele não é indiferente às suas dores e aos seus sofrimentos. Pelo contrário, ele se comove no verso 35. A Bíblia diz que ele chora, a Bíblia diz que ele se agita por perceber a situação, por perceber o desconforto e também a tristeza naquela família, e ele começa a agir de acordo com a sua fala para os discípulos de que aquilo era para que o Filho de Deus, ele mesmo, fosse glorificado. Tem um texto que eu vivo sugerindo, e eu acho que todo cristão moderno deveria ler, que é o texto do John Piper, Não Desperdice o Seu Câncer. Eu acho que essa é uma reflexão e um texto. Nos últimos 10 anos eu tenho recomendado esse texto em muitos lugares. Eu sei que já recomendei aqui também, mas vai que você não leu ainda. Então você deveria ler esse texto para algumas reflexões. E o título já diz muito. Não desperdice o seu câncer. Foi a experiência do John Piper, pastor batista americano, ao lidar com o câncer e perceber que em meio àquela situação, sua vida continuava sendo para a glória de Deus. Ele continuava como alguém sido criado para a glória de Deus. Então, como não desperdiçar o câncer? Aí você vai ter que ler o texto para você descobrir. A ideia de Jesus aqui é mostrar que mesmo as situações mais difíceis que nós enfrentamos na nossa vida, que nos levam ao desespero, que nos levam legitimamente ao luto, as dificuldades que nos levam à tristeza, que nos levam ao abatimento, estas coisas também comovem o coração de Jesus, porque ele vestiu pele humana e se identifica com todas as nossas situações. Todas, absolutamente todas. Ele se importa. E ele se importa com a situação da família de amigos em Betânia. E ele diz para aqueles amigos e para os demais que acompanhavam a família: me levem até o túmulo. E agora a reação de Marta, quando ouve isso de Jesus, é: Jesus já está cheirando mal. Ou como os irmãos dizem aqui nos bastidores, tá podre. Não é assim que vocês falam? É exatamente isso. Desta maneira que estava. Primeira lição que eu quero trazer, então, aplicando o que nós lemos do convite de Jesus à vida, é justamente essa lembrança. A lembrança de que Jesus se importa com tudo em nossas vidas. Tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos, tudo que nós sentimos, Jesus se importa. Jesus se importa. Paulo disse em Filipenses capítulo 2 que ele se importou tanto que não fez usurpação da sua glória, mas habitou entre nós. Ele viveu entre nós, sentiu o que nós sentimos, e esse texto ele é teologicamente interessante porque mostra Jesus humanamente 100%, sentindo, chorando, mas mostra Jesus divinamente 100%, com toda a autoridade sobre a morte, para nos fazer lembrar, meus irmãos, que Jesus se importa. Você não pode se esquecer disso. Eu não posso me esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer disso. Jesus se importa. Se importa tanto que foi. Se importa tanto que ouve, que percebe o ambiente, os sentimentos aflorados, a tristeza, o luto. Ele se importa. Ele participa, ele se incomoda, ele se entristece, ele chora por causa daquilo que a família estava passando. Jesus se importa com você. Jesus se importa com o que você tem enfrentado.
Jesus se importa com o que você tem sentido. Jesus, ele enfrenta as dificuldades conosco. Essa é a segunda lição. Jesus enfrenta a morte conosco. Jesus enfrenta os desafios conosco. Jesus enfrenta os dilemas da vida conosco. Jesus não nos deixa órfãos. Jesus não nos deixa sozinhos em meio às dificuldades. Como é bom nos lembrarmos do Salmo 23 e percebermos as reflexões do salmista dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o seu bordão e o seu cajado me consolam. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Há uma ênfase no mês de setembro com relação ao Setembro Amarelo, e não foi necessariamente intencional a exposição e a passagem desta noite, nem o tema necessariamente, mas nos leva a algumas reflexões acerca principalmente do fato de que nós realmente não estamos sozinhos. Lembra do profeta Elias, quando vai no caminho, na caverna de Macpela, e ele está lá, triste, com medo de Jezabel, legitimamente um ser humano, com medo e lidando com sofrimentos, com expectativas frustradas em parte. Eu acho super interessante o fato de que naquela passagem Deus vira para Elias e diz: Elias, o que você faz aqui? Você já percebeu isso no texto? Deus não diz o que você faz aí. Deus diz o que você faz aqui, porque Deus estava lá também. Deus estava com Elias, enfrentando o que Elias estava enfrentando. Jesus está aqui com a família de Betânia. Jesus está com eles, agitando-se em si mesmo, vai até o túmulo, percebe tudo o que está acontecendo e enfrenta, porque ele não ignora a nossa dor, ele participa da nossa luta, ele chora, ele se indigna e ele reage para manifestar o seu poder e a sua glória. A questão é que nós não reagimos como Jesus reage. Marta, Maria dizem a mesma coisa quando se encontram com Jesus. Se o Senhor estivesse aqui. As nossas reações, devido todo o afetamento do pecado em nossas vidas, nos fazem sempre olhar muitas vezes para o próprio Jesus, Senhor de todas as coisas, e considerarmos de maneira absurda até que de alguma maneira ele pode ser considerado culpado das coisas que nós enfrentamos, das coisas que nós sentimos, das coisas que nós lidamos. Mas o convite de Jesus é para que, diante de perdas, diante de frustrações, diante do luto, diante de guerras internas ou externas, nós aprendamos e nos lembremos que podemos confiar que Ele é a ressurreição e a vida. Essa não foi a palavra dele para Maria, para Marta. E Marta ainda confunde um pouco, né? Ele diz: Marta, ele vai viver. E Marta: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressurgir no último dia, né? Na glória eterna. Que coisa maravilhosa, vou viver com essa esperança. E aí Jesus vira e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O convite, meus irmãos, de Jesus para nós, como terceira lição dessa aplicação, é que tenhamos fé somente nele. Isso é muito importante. Termos fé somente em Jesus. Isso nos leva a refletir em algumas coisas. Muitas vezes somos perguntados ou questionados se nós cremos em algumas ações. E a nossa resposta é: cremos em Cristo. Pastor, o senhor crê em milagres? Eu creio em Cristo, que pode fazer milagres. Porque a minha fé não está condicionada a uma ação ou a um acontecimento. O senhor crê que tal coisa pode acontecer? Eu creio em Cristo, que pode mudar as realidades. Isso é interessante, parece simples, mas nós somos muitas vezes chamados, assim, empurrados na vida a acreditarmos em ações, mas não necessariamente na centralidade de Cristo. De dizermos: creio em milagre, creio nisso, creio naquilo, mas em Cristo, você crê?
Porque é Ele quem pode e é Ele quem faz. O que Jesus está dizendo para Marta é: tem que crer em mim, tem que crer em Cristo, porque senão o que nós dizemos que cremos, na verdade, se transforma numa idolatria. E nós idolatramos o milagre, porque cremos no milagre em si. Nós idolatramos um acontecimento, uma realidade mudada, porque a nossa fé está na realidade de ser mudada. É como se nós usássemos Jesus como um meio, e não como início e fim, mas como um meio para alcançarmos aquilo que é o fim. É como se nós orássemos a Jesus dizendo: Jesus, eu não preciso do Senhor, mas eu preciso daquilo que o Senhor pode fazer por mim. Eu não creio no Senhor, mas eu creio no que as tuas mãos podem me dar. Então eu uso Jesus como um meio para me dar aquilo que eu acho que é o que eu preciso. Porque não é Jesus o que eu preciso, é o que ele pode me dar que é o que eu preciso. E aí nós vivemos como uma geração sensitiva, que queremos sentir, que queremos... Você sentiu? E aí nós usamos as nossas sensibilidades como critérios de um monte de coisa, inclusive da nossa fé e da presença de Jesus. E se eu te dissesse que Jesus vai além das nossas sensibilidades? Marta e Maria estavam dizendo: se o Senhor estivesse aqui. E às vezes nós usamos algo parecido para dizer: eu oro e não sinto. Eu vou à igreja e não sinto. Eu faço tudo o que eu preciso fazer, ou dizem para eu fazer, e eu não sinto. Jesus se importa, Jesus enfrenta e Jesus participa, mesmo que eu e você não sintamos. Sentir não é a prova absoluta. Sentir, humanamente falando, não é prova absoluta. Há tantas coisas maravilhosas que Jesus está fazendo, que continua fazendo por meio da sua obra, que não necessariamente nós sentimos. Muitas vezes nós limitamos nossa fé ao que nós vemos. Muitas vezes nós limitamos a nossa fé ao que nós sentimos. E Jesus está chamando Marta: Marta, confie em mim. E isso basta. Jesus basta. Jesus é suficiente. Nós precisamos confiar e entregar a nossa vida a Jesus, porque Ele nos basta. Porque Ele é suficiente. Esse é o chamado de Jesus. Esse é o desafio de Jesus para Marta e é o desafio para nós também. É o convite para que nós vivamos como alguém que realmente está totalmente rendido e ao mesmo tempo quedado, sossegado à presença de Jesus. Na presença de Jesus. Martinho Lutero disse que a fé é Deus levantando a mão do homem para receber aquilo que o próprio Deus está dando. Em outras palavras, o que ele quer dizer é que para termos fé em Deus, nós precisamos da ajuda de Deus. Para confiarmos em Cristo, nós precisamos da ajuda de Cristo. Isso não é possível só por um start intelectual. Isso não é possível apenas por uma questão própria. Nós precisamos da ajuda do próprio Deus para nós crermos plenamente e totalmente nele. Nós lemos aqui no início do culto e faz parte desta mensagem: os que confiam no Senhor são como um monte, não se abala, mas permanece firme. Jesus nos chama, né, Miguel? Nos chama para confiarmos de maneira total e plena nele. Penúltima lição. O convite de Jesus à vida, nesta passagem, nos ensina também que o seu chamado ele é específico. Muito antigamente, os pais da igreja, como nós chamamos, falam acerca dessa passagem dizendo: se Jesus não chama Lázaro pelo nome, todos que estavam mortos teriam ressuscitado. Se ele diz apenas assim: vem para fora, pai, não diz quem é, eu tô indo, né? Imagina, todo mundo que estava enterrado naquele sepulcro, naquela caverna, ouvindo, mas ele é específico em dizer: Lázaro, venha para fora. Convite à vida. Específico. O Jesus que conhece, que enfrenta, que se importa e que nos chama para crermos nele, e não só no que ele pode fazer,
é o mesmo Jesus que nos chama pelo nome. Pamela, Antônio, Cauã, ele nos chama pelo nome. Não no sentido apenas audivelmente, mas a ideia de que nós temos que perceber que há algo de particular conosco. Um chamado pessoal, um chamado inconfundível de Jesus, nos chamando para viver, nos chamando para andarmos com Ele. Lembra que quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, ele também é específico em apontar, em encontrar Levi na coletadoria, em encontrar Tiago, André, em encontrar João, em encontrar Pedro e dizer, sigam-me. Só que ele não disse, sigam-me os bons, igual o polegar vermelho mexicano. Na verdade, parece que ele disse o contrário. Sigam-me os que não são bons. Sigam-me os pecadores. Sigam-me vocês que ouvem minha voz. E mesmo Pedro dizendo, aparta-te de mim na primeira multiplicação da pesca maravilhosa, em Lucas 5, afasta-te de mim porque sou pecador. E parece que aquilo que Pedro se vê como, de alguma maneira, um obstáculo para ele se relacionar com Jesus, é justamente o que fez Jesus, na plenitude dos tempos, nascer entre nós para salvar pessoas como Pedro e como eu, apesar de quem nós somos. Então Jesus se chama especificamente. Há um chamado específico de Jesus para que nós, especificamente, saiamos da morte espiritual para a vida. Aquela ofertada por Ele. Aquela que João 3,16 diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. É essa vida, aquela que ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida, qualitativa e quantitativa, é vida boa e é vida eterna. É vida com Jesus. É uma convocação inconfundível, irresistível e transformadora. Por isso, ele nos chama pelo nome. Por último, meus irmãos, os últimos versículos dizem que Lázaro ouve a voz de Jesus. Lázaro vem para fora como Jesus o chama, mas Lázaro está cheio de ataduras. E agora, o pedido de Jesus é o mesmo com relação ao que ele disse antes de chamar Lázaro. Antes de chamar Lázaro, ele pediu para que pessoas removessem a pedra. Depois de chamar Lázaro, ele pede para que pessoas desatem Lázaro. O convite à vida, apesar do chamado específico, ele não é conjugado no singular. Ele é conjugado no plural. Eu não sou igreja. Nós somos a igreja. Então a igreja não é, como eu gosto de dizer, o ajuntamento de eus. É o encontro e a comunidade de nós. Nós somos a igreja. Que papel relevante Jesus está nos mostrando no convite à vida? De que pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. Foram pessoas que removeram a pedra para que Jesus então pudesse chamar a Lázaro. Foram pessoas que desataram Lázaro para que ele pudesse se locomover com liberdade. Deus usa a comunidade. Ele usa a igreja. Esse convite para a vida é para que nós percebamos uns aos outros como oportunidade para nós servirmos uns aos outros. Nosso papel como igreja é caminhar ao lado do que Jesus chamou, ajudando-os a vida de liberdade. Liberdade dos velhos hábitos, dos vícios, dos pecados que ainda prendem e atam a muitos. Isso é coletividade. Isso é comunidade. O convite de Jesus é para que nós incomodemos a Ele, mas incomodemos uns aos outros. Algumas reflexões atuais são interessantes com relação a isso. Recentemente, no nosso pequeno grupo, que são os nossos encontros nas casas, nós falamos sobre hospitalidade e concluímos que hospitalidade é prestar atenção no outro. E nos dias que estamos, Tim Keller disse que no mundo moderno nós estamos cheios de conexões, mas cheios de desconhecimentos uns com os outros. Muitas conexões,
pouca intimidade e relação uns com os outros. A gente luta para não ser incomodado e para não incomodarmos. E de vez em quando, eu gosto de incomodar intencionalmente as pessoas. Recentemente eu fui viajar, por exemplo, de avião, e era cedo o voo. E eu não chamei Uber. Eu chamei um amigo, uma pessoa, e disse assim: você pode me levar às 7 da manhã no aeroporto, saindo de Taguatinga? Não é por causa do dinheiro do Uber. É porque, aos poucos, a gente vai perdendo a questão de que nós somos uma comunidade. Por isso Jesus poderia, ele poderia fazer algum gesto e remover a pedra? Claro que poderia. Mas ele queria que outros participassem da libertação de Lázaro. Ele poderia ter chamado Lázaro e já dizer ou ter feito algo sobrenaturalmente falando para que Lázaro já chegasse até cheiroso, sem ataduras, sem nada o prendendo, sem a roupa ou os lenços que cobrem um defunto ou que cobriam um defunto. Ele poderia, mas ele fez questão de que a comunidade participasse. E eu olho para nós como igreja, como plantação, e eu sei que arde muitas vezes algumas expectativas, e numa plantação a gente vê ainda mais algo nítido. Não tem nada pronto. Estamos construindo uma cultura, e não é um só que está fazendo, não são 2 apenas, não são 3 apenas, mas todos. Então fazer parte de uma plantação envolve um sentimento óbvio e uma decisão óbvia, a decisão de que literalmente nós estamos fazendo parte de uma comunidade servidora, onde as coisas não estão prontas. Nós limpamos, nós evangelizamos, nós abrimos, nós fechamos, nós fazemos acontecer, ligamos, desligamos, tocamos quando é preciso, pregamos. E uma coisa precisa estar clara no nosso coração: Deus é quem está fazendo, mas Ele está fazendo através de pessoas que Ele usa para remover pedras e para desatar outros. Nós não estamos totalmente desatados. Nós precisamos da ajuda de outras pessoas. Por isso eu perguntei no início: você tem amigos? Você tem pessoas que, como lá na casa de Maria, estavam chorando com ela, e quando vê ela saindo depressa, porque Marta diz que Jesus ainda está do lado de fora da aldeia, nem tinha entrado ainda, e ela sai correndo desesperada, e o texto diz que as pessoas que choravam com ela saem também com ela, pensando que ela tinha ido chorar no túmulo. Você tem amigos para serem incomodados? Você tem amigos para chamar, para ajudar numa mudança? Você tem amigos para você poder pedir ajuda? A igreja de Jesus é formada por amigos de Jesus que se tornam amigos uns dos outros. Você tem amigos para você desabafar? Jesus está nos convidando a viver, irmãos, e nos lembrando que não somos uma igreja de eus, não somos uma igreja de um só, e nem devemos ter a expectativa de que um só vai fazer, ou de que alguns poucos vão fazer, ou que depende mesmo de um só, porque eu tenho plena convicção de que Ele usa pessoas das mais diversas para remover pedras e para desatar outros também. Quero convidar você a fechar os seus olhos para orarmos. O chamado de Jesus continua ecoando hoje. Venha para fora. É o convite à vida. Ele nos chama a sair de todos os caminhos que nos levam para a morte, para a distância dele. Todos os caminhos de pecado, de lodo, de engano, de engodo, para a vida eterna. Ele nos chama da desesperança para a esperança, das trevas para a luz. Ele nos chama e Ele quer que você e eu ouçamos sua voz, creiamos na sua palavra e sejamos instrumentos para ajudarmos uns aos outros a viverem em liberdade. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pelo convite do Senhor à vida. O Senhor realmente é a ressurreição e a vida, e quem crê no Senhor, ainda que morra nesta vida, viverá para sempre ao seu lado. A nossa oração nesta noite é que as reflexões da tua palavra nos ajudem
nos encorajem a confiarmos somente em Ti, mas também a sermos amigáveis e a construirmos relacionamentos saudáveis e não utilitaristas. Relacionamentos duradouros, profundos e não superficiais. Relacionamentos que geram incômodos mútuos, saudáveis e santos. E não relacionamentos líquidos, descartáveis. Nós te agradecemos porque o Senhor nos chama a viver. Nós te agradecemos porque o Senhor nos chama para a vida, mas não para uma vida em carreira solo. O Senhor nos chama para uma vida em comunidade, uma vida de coletividade, uma vida de pluralidade, em um corpo, mas com muitos membros. E os membros são distintos, são diversos. Nós te agradecemos porque temos a alegria e o privilégio de sermos igreja do Senhor. Então nos ensina a vivermos como igreja. Nos ensina a nos relacionarmos como igreja. Nos ajude a ouvirmos o teu convite, a tua voz, e nos ajude a seguirmos ao Senhor e a darmos passos na luz, na verdade, para que vivamos Cristo em nosso dia a dia. Assim nós oramos, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.